Você nesse momento aí na sua casa, curva a sua fronte, eleve o seu pensamento a Deus e oremos ao Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui em Tua presença para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo, bendito e maravilhoso nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. As Tuas misericórdias se estendem de geração em geração e as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a Tua graça. Estamos aqui, Senhor, porque Te amamos. Estamos reunidos agora, nessa manhã, porque amamos a Tua presença, amamos estar em Tua presença e amamos estar glorificando e exaltando o Teu nome nessa manhã. Pai, Senhor, eu Te peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que juntamente comigo une a sua fé para buscarmos a Tua presença. Eu oro para que o Espírito do Senhor manifeste na vida, na casa desse meu irmão, na casa dessa minha irmã, trazendo a alegria, trazendo esperança, trazendo, Senhor, um tempo, ó Deus, ao qual nós estamos entendendo que é um tempo de avivamento, de reavivamento da nossa fé, Pai. Por isso, Pai, no santo nome de Jesus, nós Te pedimos que nesta manhã o Senhor venha tocar a cada um dos membros da nossa igreja, cada um dos nossos irmãos e irmãs, sejam tocados pela Tua presença, pela Tua gloriosa paz, e que a graça do Senhor esteja sendo ministrada de uma forma tremenda, Pai, de uma forma especial em cada lar aqui representado. Pai, nós oramos também, ó Deus, pela nossa nação. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação e que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas e todas aquelas promessas, Pai, todas aquelas profecias que está sobre o Brasil, todas elas venham se cumprir em nome de Jesus. Nós reivindicamos, Senhor, essas profecias. Entendemos que janelas importantes estão sendo abertas no plano espiritual, para que nós então entendamos que o Senhor está querendo visitar a terra com um grande avivamento, Pai. Nós tomamos posse disso, nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem revelado através dos Teus santos profetas, através dos Teus santos filhos, Pai, que tem se colocado na brecha e intercedendo e tem compreendido o tempo, as estações, o modo e os sinais. Porque para tudo debaixo da terra existe um tempo e um modo, diz a Tua palavra. E nós entendemos, ó Deus, que está chegando o tempo do Senhor e o modo do Senhor, de como o Senhor operará o avivamento das nossas vidas, o avivamento no Brasil e o avivamento a partir das nossas casas, a partir de cada casa que me ouve nessa manhã. Pai, ali possa ser um foco de avivamento no bairro aonde esses irmãos moram, possa ser um foco, ó Deus, aonde a Sua presença se manifeste de uma forma muito especial, de uma forma muito tremenda, Pai. Portanto, no nome de Jesus, Pai, nós Te glorificamos nessa manhã, nós Te exaltamos e entendemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Amados, eu quero ministrar hoje aos irmãos, e que essa palavra possa alcançar o coração dos irmãos. Eu quero falar sobre duas coisas interessantes, sentimentos ou expressões dentro do nosso homem interior que fazem toda a diferença quando nós nos colocamos na presença de Deus. Existem duas circunstâncias que elas podem tanto contribuir para o nosso avanço, quanto elas podem nos aprisionar e não nos deixar crescermos ou avançarmos na nossa vida. Eu estou falando aqui sobre duas coisas que eu quero falar: sobre a fé e o medo. São dois tipos de situações que envolvem o nosso homem interior, que elas podem, a fé ela nos impulsiona, o medo ele nos aprisiona. Então, às vezes nós perguntamos qual é
a diferença entre a fé e o medo. Eu costumo dizer que não há nenhuma diferença entre a fé e o medo. Ambos são acreditar em algo. O medo, ele te leva a acreditar em algo, assim como a fé te impulsiona a acreditar em algo, né? Então, ambos acreditam em algo que não existe. Ou seja, quando o apóstolo escreve a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, falando sobre a fé, ali no capítulo 11 fala sobre a fé, e vem ali uma galeria de homens e mulheres de Deus que pela fé conseguiram alcançar sucesso nas suas vidas e avançar. E ali, quando o apóstolo começa a explicar sobre a fé, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, né? Pela fé nós entendemos que alcançaremos as coisas, né? Que as coisas que nós não vemos, mas que pela fé elas se tornam a existir. Então, veja só, então a fé, ela é algo que opera em nós, né? O avançar, enquanto o medo ele vai te aprisionar. Então, tanto a fé quanto o medo, ambos nos faz acreditar em algo que não existe. Todas as vezes em que eu e você, irmãos, duvidarmos que é capaz que é capaz de nós não vivermos os sonhos que Deus tem para nós, então eu vou repetir essa frase: todas as vezes que eu e você viermos a duvidar de que é capaz de nós vivermos os nossos sonhos ou os sonhos que Deus tem para nós, lembre-se de que absolutamente nada pode ser mais forte do que o desejo verdadeiro e oriundo do seu coração. Lembre-se disso. Eu quero nesse momento pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, aonde nós vamos falar de um momento na vida de Jesus e de seus discípulos, aonde a gente vê a fé e o medo operando numa circunstância ali, né? Essas duas coisas operando em uma determinada circunstância, aonde a fé impulsiona Jesus a tomar uma atitude, e Pedro, vendo essa atitude de Jesus, ele também se posiciona em fé, e nós vemos também o medo agindo nos corações dos seus discípulos. Então, abra lá esse texto para que nós venhamos a entender a ministração dessa manhã. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, é o texto que nos ensina sobre Jesus andando sobre as águas. Então Jesus anda sobre as águas. Veja só, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Olha só, o medo operou de tal forma que eles gritaram com esse pavor. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse a Pedro: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro
saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, o que está acontecendo aqui nesse episódio da palavra de Deus. Jesus, ele, para despedir a multidão, ele fica um pouco mais ali em terra e pede para que seus discípulos vá, e ele então sobe a um monte para orar, enquanto os discípulos ficaram ali no barco, ali no mar mais próximo à praia. E ele vai então, despede a multidão, vai ao monte a orar ali, ele fica sozinho, ora a Deus, e quando Jesus está voltando, vê que pela força do vento que se debatia contra o barco já estava muito longe da praia ali do mar, e então Jesus ele vai andando sobre as águas, e já era de madrugada. O texto diz no versículo 25 que já era alta madrugada. Agora imagine vocês, irmãos, naquela época não existia energia elétrica. Hoje em algumas praias, as praias são iluminadas e conseguem iluminar alguns metros dentro do mar, mas naquela época não existia isso. Então, alta madrugada, imagine o escuro da madrugada, sem energia elétrica, sem nada disso, e eles veem um vulto. Na realidade, eles veem um vulto de uma pessoa andando sobre o mar, ou seja, desafiando, aquilo que nós conhecemos da lei, da gravidade, desafiando a lei da física, desafiando as leis naturais. Aí Jesus ele desafia essas leis andando sobre as águas. Agora veja que interessante, quando os seus discípulos veem aquele vulto andando sobre o mar na alta madrugada, a primeira reação deles foi uma reação de um medo, de um pavor tão grande que a Bíblia diz que eles gritaram de medo. E Jesus, vendo essa reação, ele disse aos seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus não quis naquele momento deixar que o medo os aprisionasse. E sabe o que acontece, irmãos? Naquele momento Pedro ouviu o Senhor falando que era ele, e falou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. O fato é, irmãos, que Jesus falou para Pedro: venha. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele saiu do barco e de verdade ele andou sobre as águas, irmãos. Muitos se apegam só na questão da dúvida de Pedro, mas Pedro caminhou bem, ele começou caminhando em fé. Que lição isso traz para nós hoje, irmãos? A lição é a seguinte: enquanto nós, independente das circunstâncias que nos afligem, nós continuarmos a caminhar em fé, olhando para Jesus, nós vamos conseguir atravessar as dificuldades da vida. O mar ali representava uma circunstância de dificuldade. Ou seja, você já andou sobre o mar, irmão? Eu nunca andei sobre o mar. E Pedro andou, mas ele só andou mediante a fé, olhando para Jesus. Ele estava movido em fé, e enquanto ele estava movido em fé, ele estava andando sobre as águas. Agora, interessante, irmãos, que quando ele percebe ali, ele anda sobre as águas, está indo em direção a Jesus, mas quando, o versículo 30 diz, mas quando ele reparou no vento, o vento era uma circunstância natural. Veja só, irmãos, quantas pessoas começam bem o caminho da fé, a caminhada da fé, andando em fé, e de repente as circunstâncias da vida, o vento aqui representa essas circunstâncias, esses fenômenos naturais da vida,
que Jesus disse que nós não estaríamos isentos. O fato de nós acreditarmos em Deus e nós crermos em Deus não significa que nós estamos isentos de problemas, não significa que nós estamos isentos de dificuldades. O fato de nós crermos não nos isenta dos perigos dessa vida. Porém, irmãos, o fato é que quando nós estamos caminhando, independente da circunstância, esse vento representa a circunstância aqui no texto, enquanto nós caminhamos, independente das circunstâncias, Deus opera em nós maravilhas e através de nós. Mas quando nós começamos a olhar para as circunstâncias que nos rodeiam, é muito fácil nós aí começarmos a sucumbir na fé. Então Pedro, quando ele repara o vento e ele repara que ele está andando sobre as águas, algo que não era natural ao homem, era algo sobrenatural que estava acontecendo. E quando nós só podemos mover no sobrenatural da fé, quando não há o medo em nós, quando não existe dúvida em nosso coração. Mas Pedro, ao olhar o vento, ele entrou no coração dele o medo. E quando entrou o medo no coração de Pedro, foi aonde o medo trouxe a falta de fé, ou ele começou a duvidar da sua capacidade em fé de andar sobre as águas. E quando entra então o medo, ele começa então a afundar. E ele gritou ao Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor então ali salva ele. Mas o interessante é que quando Jesus então estendeu a mão e segurou a mão dele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eles entraram no barco ali, e quando entraram no barco, a Bíblia diz que o vento cessou. E o que acontece, irmãos? Jesus estava dando um grande ensinamento para os seus discípulos, que enquanto nós operamos em fé, nós agradamos a Deus. E saiba de uma coisa, irmãos: Deus, ele nunca decepciona a sua fé, se a sua e a minha fé estiver pautada nele. Se a nossa fé e a nossa esperança estiver nele, Jesus nunca nos deixa naufragar na fé. Porque o naufrágio na fé, ele só acontece quando existe o medo no nosso coração. O medo, ele traz a dúvida juntamente com ele. A fé traz a convicção, o medo traz a dúvida. E nós, irmãos, não podemos operar em fé tendo medo. Só podemos operar em fé tirando o medo do nosso coração, porque o medo vai fazer você duvidar das promessas de Deus, o medo vai fazer você se esquecer daquilo que Deus falou. E o fato é que Deus quer que nós militemos nessa vida, militemos em fé, irmãos, uma militância através da fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí aquele texto ainda diz mais, que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o texto chega a dizer ainda mais, irmãos: credes tu em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então o fato de nós crermos em Deus não nos garante totalmente a vitória, mas nós temos que crer, porque a semelhança dos demônios que também creem, e eles acreditando, não está fazendo diferença nenhuma na vida deles. Eles creem e estremecem, mas nós temos que crer e termos a convicção
de que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é o galardoador? Aquele que dá bênçãos, aquele que presenteia. Deus é esse galardoador. Agora, para nós recebermos o galardão da fé, precisamos militar em fé. Não pode haver dúvidas no nosso coração. E o medo vai sempre operar a dúvida. O medo vai operar a incredulidade no nosso coração. Irmãos, então, o fato é que quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia ainda até diz, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, nós temos que olhar para Ele. Pastor, mas como que eu olho para Jesus? Olha, a primeira lição que a gente entende de como nós olhamos para Jesus, primeiro, nós não estamos vendo-o fisicamente, amém? Mas nós olhamos para Jesus no sentido literal aqui da palavra, pela fé. Jesus, lá na sua oração sacerdotal em João 17, Ele ora por nós também. Ele não ora apenas pelos seus discípulos em João 17, mas eles oram por aqueles que pela palavra viessem a crer nele. E fomos nós, é você aí na sua casa, que pela palavra veio a crer nele. Jesus orou por você. Então, nós conseguimos militar em fé quando nós olhamos para a palavra, quando nós não tiramos os nossos olhos da palavra e daquilo que Jesus prometeu. A Bíblia, alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. Mas para nós vivenciarmos, não digo que nós vamos vivenciar essas 8.000 promessas, mas para nós vivenciarmos as promessas de Deus nessa terra, nós só vamos alcançar isso em fé. O autor dos Hebreus fala que pela fé e paciência eles alcançaram a promessa. Porque quando nós temos fé e o fruto do Espírito, que é a paciência, está cultivado em nós, a fé, que é a convicção de coisas que se esperam e não se vê, e mais a paciência, que é o fruto do Espírito, nos ajuda a alcançar aquilo que Deus tem prometido. Quando nós deixamos a dúvida entrar, a dúvida acaba gerando uma impaciência em nós, ficamos impacientes e acabamos, através da impaciência, duvidando, porque aí acaba entrando o medo também no coração, e aí acaba gerando a dúvida, e a dúvida é a ausência da fé. E quando Pedro estava em fé, ele andou sobre o mar, ele desafiou juntamente com Jesus as leis naturais. Quando entrou o medo, a dúvida entrou. Não é possível eu andar sobre o mar, isso não é real. E ele começou a afundar. Irmãos, as diferenças entre o medo e a fé, eu entendo que há uma diferença significativa também, que eu preciso dizer aos irmãos, que é entre sentir medo e ter medo. Sentir medo é algo natural, é algo inerente ao ser humano, irmãos. O nós sentirmos medo faz parte de uma situação de proteção. É um mecanismo, achei a palavra, sentir medo, ele é um mecanismo de proteção para a minha e para a sua vida. Por exemplo, um exemplo bobo aqui, se eu não sentir medo da eletricidade, então o que acontece? Essa falta de sentir o medo pela eletricidade poderia gerar eu a querer desafiar a eletricidade e colocar o dedo numa tomada. O que vai acontecer ali? Eu vou tomar um choque. Então esse sentir medo da eletricidade é um mecanismo de proteção para que você não venha a ser atingido por aquilo, ok? Como os animais selvagens, você
sente medo dos animais selvagens. Por quê? Porque você sabe que eles oferecem um risco para a sua vida. Então esse medo é um medo que te traz um mecanismo de defesa para você se defender de não desafiar, né, um animal selvagem. Quando você vai no zoológico lá, você não tem a separação, você não vai colocar a mão na boca do hipopótamo. Faz sentido o que eu estou dizendo, irmão? Então o sentir medo, ele nos traz uma defesa, é um sentimento que traz um mecanismo de defesa. Agora, ter medo não, ter medo é diferente. Ter medo, ter o medo, ou viver com o medo no coração, isso vai te gerar um aprisionamento, vai te gerar dúvida, e isso vai te levar à incredulidade e à falta, né? Falta de fé, que é a incredulidade, né? Então, presta bem atenção, irmãos. Quando eu estava meditando hoje, agora pela manhã, sobre esse texto que iria falar com vocês, irmãos, me veio muito claro a vida de Davi, o rei Davi, né? Veio muito nítido a vida do rei Davi, antes mesmo dele se tornar rei. Vocês sabem que Deus, após ter rasgado, né, o reinado de Saul, ele governou muitos anos com o seu reinado rasgado por Deus, desaprovado. Deus já não estava mais ali operando, e Davi já tinha sido ungido rei, porque Deus falou a Samuel: vá até a casa de Jessé, porque de lá já tenho provido de um rei ali na casa de Jessé. E daí você sabe a história, Samuel vai para lá, e depois de passar todos os filhos de Jessé, sem que tivesse a aprovação de Deus, é chamado Davi, o pastor ali de ovelhas, e diz ali que quando Samuel viu Davi, disse que o Espírito do Senhor se apoderou de Samuel, e falou, disse para Samuel: esse é o meu escolhido. E disse que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Diz que daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi cheio do Espírito Santo, mas não foi naquele momento que ele recebeu a unção que ele veio a herdar o trono. Isso veio a acontecer muitos anos. Eu não consigo especificar agora, não me lembro quantos anos foi, mas depois uma hora posso dizer para vocês quantos anos Davi ungido como rei, sem o trono. Era um rei de fato, mas ainda não era de direito estava lá Saul. Mas Davi então, ele recebe uma unção, e eu já tenho ensinado há alguns anos para os irmãos que quando nós falamos de unção, nós falamos de uma capacitação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, para operar em Deus aquilo que é a vontade de Deus. Então uma capacitação sobrenatural. Quando nós falamos de unção, falamos de uma capacitação sobrenatural. Davi já estava com essa unção do Espírito Santo sobre a vida dele, de rei, e acontece uma situação inusitada ali, que havia uma guerra entre Israel e os filisteus. E interessante que Israel vai para a guerra contra os filisteus, e Davi então estava cuidando das suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, e os seus irmãos foram para a guerra juntamente com Saul. E um dia lá, Jessé pega Davi e fala assim: olha, vai levar uma merenda lá, levar um lanche lá para os seus irmãos, lá na frente do combate, né? E Davi então, obedecendo ao seu pai, foi levar o que o seu pai havia pedido. Quando Davi chega até o campo de guerra ali, diz as escrituras que de um lado do monte estavam os exércitos, as fileiras do exército de Israel. No meio existia um vale, e no outro monte estava a fileira dos exércitos filisteus. E diz que durante o dia, durante determinados períodos do dia, um gigante filisteu chamado Golias, ele saía e descia ao vale, e ali no vale ele começava a afrontar o exército do Deus vivo. E ele afrontava da seguinte forma: dai-me um homem para que lute comigo, para que eu dê a carne dele aos abutres dos céus. Dá-me um homem. E começava a afrontar o exército de Israel e afrontar o Deus de Israel. E Israel, o exército de Israel, Saul,
com os irmãos de Davi e com os exércitos de Israel, estavam ali, irmãos, com medo. O medo gerava uma frouxidão, desculpa essa expressão, no exército de Israel. E num desses dias Davi está chegando ali e vê esse gigante. Esse gigante, ele tinha praticamente 3,5 metros de altura, irmãos. Era muito alto esse homem e forte. Não era só a altura, mas também ele era forte, ao ponto de Davi, se Davi não conseguiu, as escrituras falam que Davi não conseguiu lutar com as armaduras de Saul, que era já um homem alto e forte. A Bíblia diz que Saul coloca as armaduras em Davi, Davi não consegue se mexer com aquilo, e ele vai com aquilo que era conhecido dele. Isso é um outro tema, é uma outra ministração, mas ele não aguentou com a armadura de Saul, e a Bíblia diz que ele punha depois a arma, a espada do gigante. Eu imagino que a espada do gigante era maior do que Davi. Mas pois bem, irmãos, Davi ouve as afrontas daquele gigante, e aí Davi, naquele momento, ele não ficou com medo. A unção que estava sobre ele prevaleceu sobre o medo natural, daquele instinto de defesa que talvez o Israel estava tendo, esse instinto de defesa demais da conta, que aprisionou eles e não deixou eles militarem na força do Deus de Israel. E precisou então de Davi, ao ouvir aquelas afrontas, ele disse: quem é esse circunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Deixa que eu vou lá e eu vou acabar com ele. Agora, presta bem atenção, irmão. Será que Davi, como homem, ele não sentiu medo? A Bíblia não fala, mas claro que sentiu. Um medo como um instinto natural de preservação da sua raça, da sua espécie, um medo natural de perder a sua vida. Porém, irmãos, ele sentiu o medo, mas não deixou o medo aprisionar ele, ou seja, ele não deixou se ter medo daquela situação, mas ele então deixou que a unção que estava sobre ele trouxesse uma convicção. E ele então, em fé, a unção operou nele em fé. Eu vou dizer uma coisa: a unção só opera nas nossas vidas através da fé. Fé e unção traz vitória. Você precisa ter fé e a unção de Deus. A unção de Deus, ela está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, como está sobre a minha vida. E essa unção, ela tem que prevalecer em fé sobre o medo que talvez tenta te aprisionar. Davi não deixou se aprisionar, e ele foi contra o gigante, pegou ali 5 pedrinhas de ribeiro, mas não precisou usar as 5, irmãos. Ele não precisou usar as 5. Ele pegou a sua funda, o instrumento que ele usava para espantar os lobos, quando ele estava ali apacentando as ovelhas de seu pai, e ele coloca uma pedra nessa funda, e ele gira ali na sua funda, e lança até o gigante. Mas o que derrubou o gigante, irmãos, não foi aquela pedrinha encaixou no lugar certo, onde ela precisava encaixar, foi direcionada com certeza por Deus, na unção do Espírito de Deus, e cravou no único lugar no seu capacete aonde poderia cravar, e derrubou aquele gigante, irmãos, e aquele gigante então caiu. Agora, o interessante é como nós somos obedientes à fé, e temos a convicção da unção que Deus derramou sobre nós. O milagre acontece depois, que era o que eu estava me adiantando. Agora eu vou dizer para vocês. Eu estava me adiantando antes a falar, mas agora eu vou falar a questão exata do que aconteceu. No momento em que aquele gigante está caído, Davi, em obediência à palavra de Deus, em obediência à unção e à fé que o capacitou, ele vai até o gigante. Esse Davi que não conseguiu empunhar ou carregar a armadura de Saul, ele vai até o gigante, ele
tira a espada da bainha, a espada do gigante. Como ele conseguiu isso, eu não sei, irmãos. Agora, mas eu sei pela fé. Um camarada que não consegue trabalhar com a armadura de Saul, agora consegue tirar da bainha a espada do gigante. Imagina o tamanho dessa espada desse gigante. E com a espada do próprio gigante, ele tira da bainha do gigante e corta o pescoço do gigante. E corta a cabeça, separa a cabeça do corpo. O que significa isso? Naquele momento em que Davi operou em fé, naquele momento a unção, ele derruba o gigante, a unção se manifesta na vida dele. Ou seja, a unção, a capacitação sobrenatural de operar milagres e operar na vontade de Deus. E ele, com aquela espada levantada mediante a unção de Deus, ele corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Irmãos, esse texto traz para mim uma clareza muito grande de que nós, como humanos que somos, nós sentimos medo, mas não podemos ter o medo, porque se tivermos o medo, tem pessoas que estão aterrorizadas com o medo nesse tempo que temos vivido de quarentena, esse período de distanciamento social. Disse que eu estava ouvindo o Dr. Roberto Calil, que é um dos maiores cardiologistas do Brasil, que teve a Covid-19. Estava ouvindo uma declaração dele ontem, e ele orientando o pessoal que tem problemas de coração nessa fase de pandemia, para eles terem cuidados, tomarem alguns cuidados relativos, mas ele falou que aumentou consideravelmente as mortes, não pela Covid, mas as mortes súbitas de coração. E sabe, pasmem, irmãos, por causa da tensão e do medo das pessoas cardiopatas que têm alguma patologia no coração. Então as pessoas hoje, além de estarem morrendo com a Covid, estão morrendo com doenças que passam a ser, de certa forma, secundárias por causa do medo. Sabe, irmãos, o medo natural, ou o sentimento de sentir o medo com relação à prevenção, de me prevenir contra essa enfermidade, eu também tenho, irmãos. Eu também tenho. Sabe por quê? Porque eu tenho o meu sogro que tem problemas cardíacos. Então, veio medo de pegar isso e de repente precisar de nós, a gente ir lá e a gente nem saber que pegou, porque muitos são assintomáticos, e passar isso para ele, para minha sogra, tem mais de 60 anos. Eu sinto medo também com relação aos meus pais, que também já têm mais de 60 anos. Então a gente sente esse medo com um sentido de prevenção. Então a gente nos previne, porque a gente não vamos tentar a Deus, nós fazemos a nossa parte. Mas agora, ter o medo que vai me aprisionar e deixar de eu fazer alguma coisa para eles, ou de ir vê-los por conta dessa situação, isso traz uma ansiedade no coração das pessoas, isso traz preocupação, isso traz, quem sofre às vezes são hipertensos, a pressão acaba subindo demais, acaba tendo um problema às vezes de morte súbita por conta do medo. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu a mim e a você o espírito de medo, mas de amor,
e de poder. Esse é o Espírito que opera em mim e opera em você aí na sua casa. É um Espírito de amor e de poder. Irmãos, essa semana próxima que passou, eu senti um medo terrível de uma circunstância que surgiu, que não vem ao caso falar para os irmãos e preocupar os irmãos com isso, mas eu senti um medo terrível de uma circunstância que surgiu. Mas quando eu vi que esse medo, ele estava passando do sentir medo para me aprisionar e me deixar preso no medo, eu reagi contra isso, irmãos. Porque se eu não reagisse, eu ia sucumbir, eu ia entrar talvez numa neura de depressão, e numa neura dessa depressão, ficar panicado de medo. E como alguém que eu conheço disse, ter medo do medo. Tem pessoas que têm medo de sentir o medo. Que coisa horrorosa, irmãos, que coisa terrível. A fé, ela tem que triunfar sobre o medo. Sentir medo é uma coisa, meu querido, minha querida. Ter medo não é de Deus, porque Deus não te deu o espírito de medo. Se Ele tivesse te dado o espírito de medo, você poderia dizer: eu tenho medo. É diferente falar eu tenho medo de dizer eu senti medo. Sentir medo nós sentimos de determinadas circunstâncias que acontecem, mas quando esse medo vem para te aprisionar, você tem que se posicionar em fé na palavra. Eu e você nos posicionamos em fé na palavra, nos posicionamos em fé naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Sabe, meus irmãos, eu já estou caminhando para o final dessa mensagem para dizer para vocês também que em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41, acontece algo também ali inusitado. Os discípulos estão em alto mar com Jesus. Jesus, cansado, pega o travesseiro e está deitado sobre o travesseiro na polpa daquele barco, e aquele terrível, ou seja, assim, maremoto se levantou ali nas águas do mar da Galileia, vento forte se assoprando, o barco realmente iria a pique, e Jesus estava dormindo tranquilo. Aqueles discípulos ficaram aterrorizados de medo. Eles não entenderam que Jesus estava com eles ali no barco, não entenderam tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado a respeito de fé, mas aquele medo se apoderou deles. E mediante ao medo eles vão lá e acordam Jesus dizendo: mestre, não te importas que nós pereçamos? Você está dormindo, vamos dizer em outras palavras, Jesus está dormindo aí tranquilo e não se importa que nós estamos perecendo no mar. Sabe, Jesus se levantou, Ele aplacou a fúria do vento e aplacou a tempestade, disse ao vento: aquieta-te, e Ele disse ao mar: cala-te. E houve bonança ali. Aqueles discípulos ficaram maravilhados e falaram entre eles: quem é esse que até a natureza o obedece? Sabe, irmãos, e naquele momento Jesus usa a mesma palavra: homens de pouca fé. Sabe o que Jesus esperava do coração daqueles discípulos? Era que naquele momento da tribulação, no meio ao mar revolto, eles fizessem uso de se apropriassem de tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas como é mais fácil quando nós estamos em situações de tribulação, situações difíceis, em vez de nos apoderarmos daquilo que Jesus nos ensinou, nós deixamos o medo se apoderar. E Jesus então olha para eles e fala: homens de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidas? Porque há medo no coração de vocês. E Jesus então dá um ensinamento para eles, que é um ensinamento para nós, irmãos. Toda a tempestade que nós passamos, elas são pedagógicas. Quando eu falo tempestade, é nível de circunstância. Toda a tempestade que nós passamos na vida, elas são pedagógicas, ou seja, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Isso que estamos passando no ano de 2020 aqui, que muitos têm falado que é um ano que nós temos que pular no calendário, porque é um ano que paralisou tudo.
Mas para Deus não paralisou nada, irmãos. Para Deus não está nada paralisado. Deus está trabalhando com a igreja. Deus está trabalhando conosco. Deus está querendo gerar fé no nosso coração. Deus está querendo gerar que nós militemos em fé em meio a essa tribulação, meus irmãos. Não tenha medo. Sinta o medo de precaução, de se prevenir, de fazer aquilo que é necessário, mas não deixe isso te aprisionar, de forma que você não faça mais nada e viva presa por esse medo. Isso vai te trazer angústia, vai te trazer depressão, vai te trazer tristeza. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, olha, o medo aprisiona, a fé liberta, aleluia. O medo paralisa, a fé dá poder, aleluia. O medo desanima, a fé encoraja. O medo debilita, a fé cura. O medo torna inútil, a fé torna eu e você úteis. Ora, meu querido, minha querida, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todos aqueles que creem se aproximem dele, sabendo que ele é galardoador daquele que o busca. Sabe, se aproxime de Deus em fé, irmãos. Queres agradar a Deus? Milites em fé, ande em fé. Fé é a convicção de coisas que não se veem, mas que se esperam. Qual que é a diferença do medo? Medo é a convicção de coisas que não existem, mas que você teme que vai acontecer. Então, por isso que eu digo que não há diferença entre fé e medo. A fé opera para a sua vitória, o medo opera para a sua derrota. São sentimentos antagônicos, porque um te leva ao avanço, outro te aprisiona. Ser forte e corajoso, disse Deus para Josué. Forte e corajoso. Ter coragem é diferente do medo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe, assim como Deus foi com os homens no passado, assim como Ele foi com Abraão, como Ele foi com Isaac e Jacó, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Elias, assim como Ele foi com os homens Davi, os homens de fé do passado, assim como Deus foi com Jesus, assim Deus é conosco, através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. No momento da tribulação, dê voz, a voz do Espírito Santo na sua vida, a voz que vai falar de uma forma mansa e suave no teu coração. E por muitas vezes, por ela ser mansa e suave, ser uma voz tranquila no meu e no seu coração, muitas vezes em meio à tribulação nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz da circunstância, assim como Pedro ouviu a voz da circunstância, do vento batendo, e ele desafiando uma lei que é impossível aos homens desafiar, que é a lei da física e a lei da gravidade. Ele não é possível isso, aí afundou. Irmãos, tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não há impossíveis, ou não há um impossível para Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para nós, irmãos. Não há impossível para Deus. Deus opera na nossa impossibilidade humana. É dessa forma que Deus opera, e é dessa forma que Deus quer operar. Não deixe o medo te aprisionar. Não deixe o medo ele paralisar você. Não deixe o medo te desanimar. Não deixe o medo te debilitar. Não deixe o medo te tornar uma pessoa inútil. Mas ao contrário, deixe a fé te libertar nessa manhã. Deixe a fé te dar poder nessa manhã.
Deixe a fé te encorajar nessa manhã. Deixe a fé te curar nessa manhã. E deixe a fé te tornar uma pessoa útil nessa manhã. Deixe a fé entrar no teu coração, meu irmão, minha irmã, e vença esse gigante que tem se levantado, e vençamos juntos como igreja esse gigante desse vírus invisível que tem se levantado. Louvado seja Deus, porque Ele não nos dá por presa fácil aos nossos adversários. Deus, juntamente com a prova, Ele nos dá o escape. Ele não dá circunstância além daquilo que podemos suportar, irmãos. Ele dá aquilo que nós conseguimos suportar. Quando algo fica maior do que as nossas possibilidades, Deus intervém ao nosso favor. Sabe por quê? Porque Deus não nos coloca em situação de risco. Deus não nos deixa em situação de risco para perecermos lá. Não, irmãos, todas as vezes que os homens de Deus na história passaram por circunstâncias difíceis, foi dentro daquelas circunstâncias difíceis que Deus operou na vida desses homens. Foi dentro dessas circunstâncias difíceis que Deus fez maravilha na vida desses homens. Irmãos, muitas vezes nós dizemos para o Senhor, usando o texto lá de Daniel: eu não quero estar ou ir para a cova dos leões. Senhor, me livra da cova dos leões. Deus está te dizendo: vou te livrar dentro da cova dos leões. Me livra da fornalha das aflições. Deus está te dizendo: vou te livrar lá na fornalha das aflições, porque lá eu sou o quarto homem. Lá na cova com Daniel, eu fui aquele que fechou a boca dos leões. Sabe, meus irmãos, sabe de uma coisa? Deus está fechando as bocas dos leões. Deus está atravessando juntamente conosco nesse momento. Ele não nos abandonou. Ele não te abandonou, meu querido, minha querida. Ele não nos abandonou. Ele está juntamente conosco. A Bíblia diz lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, depois de ele dar o comissionamento para a igreja, ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, pelos séculos dos séculos. Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Tenha fé, irmão. Tenha fé, minha irmã. Milite em fé. Deixe a fé de te encorajar. A fé nos encoraja em meio a essa circunstância. O medo desabilita, a fé encoraja. Aleluia, aleluia. Que essa palavra nessa manhã possa te fortalecer, meu querido, minha querida. Que essa palavra nessa manhã possa ter edificado a sua vida. E por mais que venhamos a passar por circunstância que faça nos sentir medo, como eu tive semana atrás, mas que esse medo não se apodere de ti, mas que esse medo seja vencido pela fé que uma vez foi entregue a nós. Temos que batalhar pela santíssima fé que nos foi dada. Milite em fé, meu irmão. Milite em fé, minha irmã. Tenha consciência de que o Senhor está contigo. Tenha consciência de que o Senhor está operando através de você, e que você não irá perecer nessa circunstância. Quando você orar a Deus nessa fase aí de pandemia, que todo mundo está preso nas suas casas, estão falando aí de um possível lockdown. Até as palavras são em inglês, né? Para ficar mais bonito, né? É o fechamento total, irmãos. Negócio de lockdown, o que é fechamento total? Estão falando de um fechamento total. Mas que essas coisas não venham te trazer aprisionamento no medo, mas que você venha ter uma consciência de que pela fé Deus faz os milagres acontecer. Quer saber o que Deus fez mediante a fé dos homens? Lição de casa, leia aí Hebreus capítulo 11, e você vai ver ali a galeria dos homens e mulheres da fé. Hebreus capítulo 11 inteiro. Pela fé Abraão isso, pela fé Davi aquilo, pela fé Eliseu isso, pela fé, sabe? Pela fé nós militamos. Eu tenho a nítida convicção, irmãos, que eu estou em pé pela fé. Eu sempre fui de uma estrutura
emocional, antes de me converter, de uma estrutura emocional muito frágil. Eu devo reconhecer isso. Eu sempre fui, mas eu venci esses medos, eu venci esses traumas, e tenho vencido dia a dia. Tem situações que às vezes o velho homem quer ressuscitar, quer voltar, mas a gente domina ele pela fé. Não deixe esse medo de sucumbir não, meu querido e minha querida. Você que está aí na sua casa, talvez muitas coisas, haja tantas dúvidas no seu coração, e as dúvidas que existem no seu coração, sabe por que está tendo? Porque o medo está trazendo essa dúvida no seu coração. Faça uma autoanálise. Você se conhece. Faça uma autoanálise de você mesmo, e deixa o Espírito Santo te responder se não é o medo que tem gerado tanta dúvida no teu coração. Deus está te dizendo, meu filho, minha filha, não temais, não temas, sou contigo, sou contigo. Sabe, eu nunca parei para contar não, a gente se baseia naquilo que a gente lê dos teólogos e dos comentaristas bíblicos, mas eu nunca parei para contar se é isso mesmo. Mas creio que eles iam falar, escrever uma bobagem para deixar registrado para nós. Mas os historiadores, os teólogos, aqueles que estudam a palavra muito mais que eu e que você, eles dizem que na Bíblia está escrito 366 vezes a palavra não temas. Presta atenção, irmãos. Isso significa que o ano tem 365 dias. Para os 365 dias do ano, Deus está te dizendo não temas. E quando o ano é bissexto, que tem 366 dias, Ele está dizendo não temas. Aleluia, aleluia. Não temas. Deus está dizendo a uma irmã nossa que está nos ouvindo agora, não temas. Ele vai surgir, Ele vai se levantar mais claro na sua vida do que o sol ao meio-dia. E os temores que estão no teu coração, Ele está dizendo: eu estou removendo o temor que está no teu coração. Esse temor que tem te aprisionado, que tem te jogado numa situação, às vezes de desespero. Ele diz: eu sou contigo. Deixe essa voz ecoar no recôndito do teu coração: eu sou contigo, diz o Senhor. Eu não te abandonei, eu não te rejeitei. Pode uma mãe abandonar o seu filho, ao qual ela gerou e ao qual ela ama, mas se todavia essa mãe te abandonar, ou esse pai te abandonar, eu não te abandonei, eu não te abandonarei e não te rejeitarei. O Senhor não te abandonou, minha querida. O Senhor está contigo. Ele é tua sombra, a tua direita. Ele é o teu grandíssimo galardão. Ele é o Senhor que te criou, Ele que te formou. Ele te chamou dos lugares mais remotos da terra e te disse: tu és meu, tu és minha, eu te escolhi. Ele que te segura pela sua mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é com a sua casa. O Senhor tem guardado a minha e a sua casa, irmãos. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem operado maravilhas nesses dias.
Eu quero orar para que a cura entre na sua casa agora. Eu quero orar para que a libertação entre na tua casa agora. Eu quero orar para que uma visitação poderosa do Espírito Santo entre no seu lar agora. Você crê nisso? Eu sinto uma unção do Senhor sendo liberada através desse lugar, mas essa unção não está presa a quatro paredes. A fé, ela move a unção. Fé e unção traz libertação. Fé e unção traz libertação. Fé e unção traz vida. Então, ative em fé aí. Ativa a unção que está sobre a tua vida em fé aí agora. E receba aí na sua casa agora uma visitação sobrenatural de Deus. Receba. Receba. Receba Deus aí. Ele é o fôlego da vida. O Espírito Santo é o fôlego da vida. Ruach Kadosh. Receba o Espírito aí, meu irmão. Receba o Espírito aí, minha irmã. Receba o Espírito do Senhor. Receba o Espírito de Deus agora. Receba o Espírito de Deus injetando fé. Receba o Espírito de Deus injetando vida. Receba o Espírito de Deus injetando alegria no seu coração. Receba o Espírito Santo aí agora. Espírito Santo de Deus, ministra cura agora. Ministra libertação agora. O avivamento está chegando. O avivamento está chegando. Receba, receba. Receba aí, receba a cura das suas emoções, receba a cura dos seus sentimentos, receba a cura agora, seja liberto agora, minha irmã, seja liberto agora, meu irmão. Receba agora, Espírito Santo, sopra nesse lar agora, sopra saúde, sopra cura, sopra libertação. Receba o fôlego de Deus aí agora na tua casa. Seja batizado aí no Espírito Santo, seja batizado aí no Espírito Santo, seja batizado aí. Deus não está preso ao templo, Deus está em você e manifesta-se através de você. Você é a igreja gloriosa. Você é a igreja onde você estiver, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Ele está aí juntamente com você. Receba aí a fé, receba aí novas línguas, receba aí novos cânticos espirituais. Andarabasuri andere candarabashei, ricandarabanamasuri ande candarabanai, ramasuri candarabanamasui de cancarabanai, ornamanamasui de cancaribanai. Receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus aí na tua casa, receba a unção de Deus aí, receba a unção de Deus que te fortalece, receba essa unção que te anima, essa unção que levanta o abatido. Senhor, esteja levantando o abatido, esteja levantando o abatido, esteja levantando do monturo aquele que está em pó, levanta o necessitado monturo. A tua palavra é vida, a tua palavra é vida. Injeta vida nesse coração, meu Senhor. Injeta vida nesse coração. Aplaca o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo agora, Senhor. Haja fé para triunfar, haja fé para avançar, haja fé para militar. Venha, Senhor, movimenta-se em fé sobre a tua igreja. Movimenta a fé, Senhor, no teu povo, na tua igreja. Desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor tem despertado a tua igreja, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem despertado a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor. Manifesta a tua graça, manifesta a tua unção, manifesta o teu poder. Faz nova todas as coisas. Eu sou o Senhor, o teu pastor. Não temas, sou contigo. Tenho visto o teu agir,
tenho visto Deus sofrer, mas tenho entrado com a provisão. Tenho entrado com a provisão no teu lar, tenho entrado com a provisão no teu coração. Completarei a minha boa obra, completarei a boa obra que comecei em tua vida. Não temas, não temas, não temas, sou contigo, diz o Senhor. Receba paz no teu coração, receba minha paz no teu coração. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, glorificamos e exaltamos o teu nome nessa manhã. Declaramos que o Senhor é Deus, declaramos que o Senhor é Deus. Bendito seja o teu nome, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a tua graça. Bendito seja o Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio bem presente no tempo da angústia. Bendito seja o teu nome. Ministra o coração do Senhor, meu irmão, ministra o coração do Senhor, minha irmã. Ministra o coração de Deus, meu irmão, minha irmã, ministra o coração dele. À medida que você ministra o coração do Pai, Ele ministra o teu coração. Receba aí a alegria do Senhor, receba aí a fé, seja despertado em fé aí nesta manhã na sua casa, seja despertado em fé aí nesta manhã no seu carro, aonde você estiver me ouvindo. Seja desperto em fé, desperta-se na fé. Pai querido, Pai, nosso Paizinho querido, louvado e agradecido seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Adoramos o teu nome em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, graças a Deus. Chegamos ao fim de mais uma live, de mais um culto, direto aqui da nossa igreja, aqui na rua Vigário de Godói, número 45. Que você possa ter entrado nesse mover de glória. Que você, junto com a sua família aí que está me ouvindo, possa ter conseguido entrar nessa dimensão que nós aqui na igreja, fazendo essa live, nós entramos. Sentimos a presença de Deus aqui de uma forma muito gloriosa, irmãos, de uma forma muito tremenda. Irmãos, o que Deus está fazendo é uma coisa muito linda, irmãos. Ainda que os teus olhos não consigam ver, os teus ouvidos não consigam ouvir, ainda que essas coisas não chegaram a todo entendimento no seu coração, Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam e para aqueles que o temem. Os irmãos não fazem ideia do que Deus vai fazer aqui no nosso Brasil. Os irmãos não fazem ideia do que Deus vai fazer no nosso Brasil e nas igrejas brasileiras que estão alinhadas com o Espírito do Senhor. O avivamento que nós estamos há anos pedindo para Deus, o avivamento que nós estamos há anos, eu já há 20 anos oro por isso, o avivamento que tanto nós estamos orando e pedindo a Deus, irmãos, Ele está chegando. Ele está chegando. E sabe qual que é o mais tremendo? É que Ele chegando,
e Ele já está dando um vislumbre de chegar. Você não precisa estar fisicamente aqui no templo da igreja para você ser visitado através das lives, através da pregação. O Espírito Santo do Senhor vai estar operando maravilhas aí dentro da tua casa. Você vai ser visitado dentro da sua casa, você vai ser curada dentro da sua casa, você vai ser liberto dentro da tua casa, você vai sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural dentro da sua própria casa. Sabe o que é isso, irmãos? É o avivamento que está chegando. E quando tudo isso passar, que nós reunimos na igreja, não vai ser nós atuando em Deus, vai ser Deus atuando através de nós. Aleluia! Venha logo esse avivamento, sopra logo sobre as nossas igrejas, sopra logo sobre o Brasil, sopra logo. Irmãos, orem para que esse avivamento venha de uma forma sobrenatural sobre as nossas igrejas. Que esse avivamento visite com poder as nossas casas. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus já de muitos anos, mais de 100 anos, profetizada pelo pastor William Seymour, que no auge do avivamento da Rua Azusa, ele mais um irmão e uma irmã profetizaram ao mesmo tempo a mesma coisa, que depois de 100 anos do avivamento da Rua Azusa, Deus visitaria a nuvem de glória da Rua Azusa, voltaria, mas seria de uma forma muito maior, seria sobre as nações. E esse avivamento que nós cremos que vai vir sobre o Brasil, vai ser de uma intensidade tão grande, e vai vir sobre o mundo, vai ser de uma intensidade tão grande, que vai ser o último avivamento antes da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, operando uma abundante colheita de almas, para que o Senhor Jesus leve uma igreja gloriosa. A igreja em Atos, ela foi estabelecida em glória, e a igreja que será arrebatada será uma igreja gloriosa, não será uma igreja dividida, uma igreja duvidosa, uma igreja movida pela incredulidade e movida por uma teologia da libertação, ou uma teologia liberal, não é da libertação, uma teologia liberal. Tem os liberalistas dentro uma teologia liberal que esses liberalistas ensinam. Não é essa igreja que vai subir, não. A igreja que vai subir é aquela igreja gloriosa, sabe? Aquela igreja que não abandonou, não se envolveu com a doutrina dos nicolaítas, não caminhou pelo caminho de Balaão e nem de Balaque, não pereceu na revolta de Coré e Abirão. Vai ser uma igreja gloriosa, uma igreja submissa. Essa igreja gloriosa, Deus vai vir buscar ela, irmãos. Mas antes de vir buscar ela, haverá uma abundante colheita de alma, varrida por um avivamento sem precedentes. Agora, qual que é o nosso dever como igreja? Orar a Deus e pedir que a vontade de Deus seja cumprida, e que quando esse avivamento vier, eu, você, as nossas casas, não fique fora disso, porque muitos ficaram fora, viu, irmãos? Muitos não acreditarão, e muitos ficaram fora, mas aqueles que estiverem atentos, esses verão e experimentarão de um mover profético nesse avivamento, jamais experimentado pela igreja nos últimos 30 anos que estamos aqui como igreja. Que Deus possa abençoar você e a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, que o amor do Deus o Pai, a graça do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo seja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Deus te abençoe. Shalom, meu irmão, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor.